O rei está voltando. Você pode repetir comigo? O rei está voltando. Irmãos, eu estava lá no Rio de Janeiro, uma mãe muito carinhosa com seu filhinho, virou para o filhinho e falou assim: Jesus vai nascer, filhinho. Quando ela falou Jesus vai nascer, ele meteu assim, aquele estalo, falou assim: meu Deus, a gente constrói uma história, que é uma história bonita, a história de Jesus é uma história bonita, mas é uma história contada de uma forma quebrada. Quer dizer, como Jesus vai nascer, não, na verdade Jesus está voltando, já nasceu, cumpriu o que tinha que cumprir, que foi o projeto do Pai, e é sobre isso que eu quero falar, da importância do Natal para nós cristãos, não porque o Natal em si signifique um começo, mas o Natal é parte de uma história que nós estamos vivendo hoje, amém? Nós estamos vivendo essa história não acabou, essa história muito pelo contrário, ela está acontecendo. Então abra sua Bíblia em Mateus 25, versículo de 1 a 13, o rei está voltando, Jesus está voltando, isso é a nossa expectativa, né? Diz assim a palavra: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor Deus, abençoa a reflexão desta noite, que possa falar ao nosso coração de verdade, que possamos sair daqui transformados, tendo entendimento sobre os princípios natalinos que devem nortear a nossa vida, meu Pai. Afasta daqui todo espírito, Senhor, contrário a Ti, todo espírito de distração, para que a Tua palavra seja verdadeiramente bebida e comida que nos alimente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Jesus tinha uma preocupação muito grande em prevenir as pessoas, falar: olha, vocês não sabem exatamente qual é o dia, quando eu vou voltar, mas que vocês estejam preparados, presentes. Então ele cria essa parábola aqui, uma parábola interessante. Uma metade de virgens eram prudentes, então além da lâmpada, estavam também munidas do azeite. E as outras estavam apenas com a lâmpada, que é um adorno. Para elas era apenas um adorno. Isso significa que tem 2 tipos de pessoas na igreja. São aquelas pessoas que são prevenidas e se enchem do azeite, estão levando o azeite. Que azeite é esse? A unção do Espírito Santo. Estão trazendo o Espírito Santo dentro de si. É o Espírito Santo que nos anima, que nos renova. Quando você lê a história de Pedro, você vai ver quão temeroso era Pedro. Pedro tomava atitudes erradas, falava coisas erradas. Mas depois que o Espírito Santo desceu na vida de Pedro, batizando, encharcando da unção do Pai, ele se tornou uma nova criatura.
uma nova criatura. Então, isso, Jesus está falando, olha, existe uma parte da igreja que é, na verdade, semelhante a essas virgens prudentes. São aquelas pessoas que estão buscando o Espírito Santo, são aquelas pessoas que estão estudando, que estão se enchendo da presença de Deus. E existem aquelas pessoas, também na igreja, que estão preocupadas apenas com adorno, ficam encantados, falam assim, eu estou segurando a lâmpada, é bonitinha, mas a lâmpada não foi feita apenas para ser bonita, uma lâmpada não foi feita apenas para servir como adorno, a lâmpada foi feita para você colocar no lugar alto, para que ilumine toda a casa, amém? Para que todos possam perceber que há luz ali, há luz naquela pessoa. E você só pode ser luz se você tiver o azeite, se você tiver cheio da presença do Espírito Santo. Jesus está falando isso. E ele está falando por quê? Porque ele está preocupado comigo e com você. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar, de fato. Nós estamos hoje aqui vivendo uma história. E essa história, ela tem a primeira profecia dela em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus fala assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Senão a geração de Jesus que vem através da igreja. Jesus é o noivo, a igreja é a sua noiva adornada, ataviada, se preparando para a chegada do noivo. Amém? Então nós todos estamos aqui aguardando esse momento, que há algumas pessoas falam assim, nunca parei para pensar nisso. Então você está na igreja esse tempo todo e nunca parou para pensar nisso. Se o centro da nossa fé é exatamente isso. Pastor, mas você ia falar sobre o Natal? Sim, o Natal começa aqui, em Gênesis 3,15. Quando Deus fala, eu vou colocar uma inimizade entre a tua geração, diabo, e a geração da mulher, ele está falando que há uma inimizade natural, essencial, fundamental entre nós e aquilo que o diabo produz. E ele promete que ele vai mandar o Salvador. Isaías, capítulo 7, versículo 14 diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Olha, a promessa de Deus em Gênesis, ela encontra eco no profeta Isaías 700 anos atrás, antes do nascimento de Jesus. E esse profeta diz o seguinte, olha, uma virgem dará à luz e ele será um sinal, essa luz será ela dará à luz um filho e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, presença de Deus junto de nós. Deus não é um Deus distante, é um Deus próximo. Isso é o Natal. Deus presente. Creia, todas as vezes que Deus está presente em você, é Natal. Todas as vezes que você sentir Jesus está aqui, você está gerando o Salvador para alguém. Amém? O primeiro testemunho que a gente encontra nessa história, a profecia de Gênesis, a repercussão com os profetas, da vinda do Messias, ansiosamente aguardado pelos judeus, você vai encontrar em João Batista. João Batista, ele tem uma palavra que é tremenda em Mateus 3, de 1 a 3, diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. O que João Batista pregava? Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha que coisa tremenda, João Batista estava preparando o caminho de Jesus. Ele estava anunciando, olha, vai acontecer alguma coisa que vai desbastar os montes, vai aplainar os montes, quer dizer, aquilo que a gente tinha por altos e baixos, Jesus vai reduzir a nada, para que a partir dali, algo novo se estabeleça. E é tremendo você perceber isso, que de fato,
o judaísmo, com todos os seus princípios, com todas as suas normas culturais, ele vai ser renovado pela presença de Jesus, que vai confirmar aquilo que Deus gostaria de ver nos seus filhos. Então, o testemunho de João Batista é um testemunho precursor do Messias, amém? É aquilo que veio antes do Messias, preparando o caminho para Jesus, preparando o entendimento das pessoas. Olha, vem alguém aí de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. De fato, a história do Natal é uma história de espera do Salvador. Então, nós nos encantamos quando conhecemos a história de Jesus. Você vê o testemunho de João Batista e fala assim, poxa, que coisa maravilhosa, Jesus nasceu na manjedoura, como é bom você olhar o presépio, a árvore de Natal, a musiquinha, tudo muito encantador. Mas se isso não trouxer transformação na sua vida, o Natal terá sido inútil para você. Natal sem Jesus não existe, porque nós, enquanto igreja, e agora presta atenção, eu e você, nós estamos fazendo o papel de João Batista hoje. Não brinca, pastor, vou ter que comer gafanhoto? Não. Natal, nós estamos preparando a volta do Senhor. Amém? O Natal, para nós, é apenas uma etapa. Essa etapa começou em Gênesis, o resgate de toda a humanidade. Por que Deus resgatou a humanidade? Porque Ele nos amou de uma maneira muito especial. E Ele quer que todos sejam salvos, que cheguem ao conhecimento da sua palavra. Então eu posso dizer que a igreja, ela é precursora da volta de Jesus. Amém? Você pode falar amém? Disse-lhe Jesus pela segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então nós temos o ministério de Jesus. Da mesma forma como Jesus foi enviado pelo Pai para preparar todas as coisas, assim também nós estamos sendo enviados. Mas aí acontece um problema, irmãos. Tinha que ter um problema nessa história. Nós somos precursores da volta de Jesus. Mas você já reparou que a gente tem pensado pouco nisso? Temos pensado pouco nisso. Muito pouco mesmo. Quase não vemos ninguém falando disso. E isso é a essência da igreja. Você sabe por que a igreja está aqui? A igreja está aqui não é para melhorar o mundo. Eu vou falar, o que é isso, pastor? É verdade. Nós não estamos aqui para melhorar o mundo, porque o reino de Deus não é desse mundo. Não é? Eu até falo para você que você pode até ter a melhor das intenções. Você pode achar que depois que a Dilma sair, que vai entrar um outro, que vai melhorar. E eu vou te falar uma coisa, não estou querendo jogar pessimismo em você, mas não há perspectiva de melhora do mundo, porque o reino de Satanás, ele permeia todas as esferas desse mundo. O reino de Jesus não tem os princípios do reino de Satanás. E esse mundo jaz no maligno, a palavra diz isso. Né? Então, eu tenho uma perspectiva para você que vai muito além, muito além. Eu creio que nós temos a resposta, nós temos a solução para o mundo, nós temos o caminho para o mundo, mas eu não creio que este caminho será observado pelo mundo. Né? Alguns erros que a gente percebe na igreja nascente ali, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 1, deixa eu ver aqui. Você está participando de algo tremendo, irmãos. Tem a história da humanidade. Atos capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1, versículo 7. Lê do 6, vamos ler do 6, diz assim: Então os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel?
Porque eles estavam preocupados. Ele falou assim: Jesus vai restaurar agora Israel. Vai tirar todo governante e vai assumir o poder. Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Amém? Tremendo, tremendo. Essa é a grande boa nova que está hoje aqui colocada diante de nós. Não importa você saber quando vai ser, o importante é que você seja testemunha de Jesus. Não importa saber, será que nós estamos vivendo um tempo, hoje eu vou sair nessa chuvinha, chegar em casa, vou dormir, botar a cabeça no travesseiro e falar assim: ouvi um barulho, Jesus está voltando. Não me interessa. Interessa é que eu esteja preparado para isso. Efetivamente. Uma vez eu conversando com uma pessoa do tribunal, e ele disse para mim assim: ô Francisco, aquilo que você fala para mim, eu quero que você saiba que é de grande importância. Eu falei: obrigado. Mas não tem a urgência que você apresenta. E eu falei: aí já fica difícil, porque você imagina, você tem uma filha. Imagina, você crê em Jesus, você fala comigo disso, porque eu falei para você. O que você fala me revela que você crê em Jesus. Você crê em Jesus, amém? Você não crê em Jesus? Amém? Quem crê em Jesus fala amém. Amém. Glória a Deus, que bacana isso. Mas tem muita gente lá fora que não crê. Então pode acontecer que Jesus voltando, no momento em que você esteja subindo para Jesus, você olhe para trás e veja a sua filha. A filha dele tem 8 anos. E ela vai olhar para você e falar assim: por que você não me falou de Jesus? Aí ele olhou para mim e falou assim: pegou pesado, né? Pegou pesado. Eu falei: não, mas é a realidade. É a realidade. Nós estamos vivendo como se isso não fosse acontecer. Mas eu estou falando para você que os ventos estão batendo na nossa pele, e eu estou percebendo que nós estamos vivendo um tempo já anunciado. Quais são os 3 erros terríveis da igreja hoje? Não é igreja de denominação, não, da igreja. Pensa que o reino era terreno em vez de espiritual. O mesmo erro que a igreja primitiva cometeu. A pergunta que eles fizeram: Jesus, você vai restaurar agora o reino de Israel? A gente também está perguntando para o Senhor: Senhor, vai restaurar agora a minha vida? Vai tirar essas dívidas, a minha saúde? Nós estamos perguntando isso. Senhor, quando é que você vai resolver o meu problema? Eles estavam perguntando exatamente isso. E Jesus responde: não vos compete isso. Você precisa se preocupar em ser testemunha. Onde quer que você vá, ele fala assim: recebereis o poder do alto, e vocês serão minhas testemunhas aqui na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Eu não sei para onde você vai ser enviado por Jesus. Eu não sei. Mas eu sei que no seu coração tem um chamado de Deus para que você seja um anunciador, para que você seja um precursor de algo que está acontecendo. O Natal faz parte dessa história. Primeiro erro, eles pensavam, e a igreja hoje pensa, que o reino é terreno.
em vez de espiritual. Tem muita gente indo para a igreja para achar prosperidade. Às vezes na televisão, a pessoa, não é que eu sou contra não, Abraão era um homem rico, mas um homem rico nas mãos de Deus. Você pode ser rico, né? Você pode possuir muitas riquezas, o que você não pode é ser possuído por elas. O que a gente vê na televisão, às vezes a pessoa, a propaganda vai lá, a pessoa fala assim, eu sou Joaquina, eu tinha uma empresa, e a minha empresa agora ela é grande, eu tenho 5 filiais, eu tenho um carro, eu tenho não sei o que e tal, aí ela vira, dá aquela voltadinha, eu sou universal, e sai, né? Aí você fala assim, que bacana. Bonito isso. Eu vou falar para você. Presta atenção se eu vou agir do mesmo jeito. Eu sou professor, trabalho no tribunal, sou pastor, ganho um salário bom, mas estou devendo muito na praça, entendeu? Eu sou de Jesus. Amém? Dá toda a diferença, né? Uma coisa é você falar que você pertence à igreja, outra coisa é você falar que você pertence a Jesus, né? Uma vez perguntaram, pastor, quem é da Bethesda é o quê? Foi como assim? Se eu era da Batista, eu sou um batista. O cara é da Assembleia, assembleiano, quem é da Bethesda é o quê? É filho de Deus. Bom para você? Tá bom para mim. Tá bom para você, igreja? Amém. Então, a primeira coisa, o reino de Jesus não é desse mundo. A igreja não está servindo as coisas desse mundo. O reino de Jesus era perfeito para esse mundo. Se o reino de Jesus fosse implantado nesse mundo, seria uma grande maravilha, porque nós seríamos teocráticos. Não seríamos democráticos, seríamos teocráticos. A igreja, ela é teocrática. A igreja é teocrática, é o governo de Deus. Seria maravilhoso, mas não é isso. Segundo, eles pensavam que o reino era regional. O que significa? Eles achavam que era só para Israel. E nós achamos que é só para a igreja Bethesda. Nós achamos isso. Tem gente que fala assim, olha, quando você chegar no céu, você vai ver um grupinho, todo mundo assim, escondidinho. Não faz barulho, não. Que grupinho é aquele? O grupo dos assembleianos. Eles acham que só são eles no céu. E aquele ali? Aqueles são os batistas. Ali são os metodistas. Ali, irmãos, na verdade, Jesus veio para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser que lá fora exista, e eu creio que exista, uma pessoa que vai ser tão salva quanto eu. E pode ser o contrário. Eu temo até por isso. Me treme o coração quando eu penso na possibilidade de você estar convivendo com pessoas que passaram uma vida inteira na igreja, mas estão com a lâmpada vazia. E a porta se fecha e a pessoa fala, eu estou com a lâmpada aqui. Acende. Alguém tem isqueiro aí? Né? E perde. Porque não teve a sensibilidade espiritual de falar, eu preciso tomar posição. Porque no reino espiritual não existe neutralidade. Não existe. Terceiro, pensava que o reino era estático. Pensava assim, eu já aceitei Jesus, está fechado. Não é assim. Você tem um processo na sua vida que vai falando para Deus quem você é. Aceitar Jesus, caminhar na luz, ser parte da luz, ser parceiro de Deus, caminhar dando testemunho de Deus, porque para isso o versículo 8 diz, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Testemunha não é aquele que prega, testemunha é aquele que dá testemunho de vida. A pessoa olhar para você e falar, aquele cristão, inclusive pela forma dele falar, né? Tem que ter experiência com Jesus, né? Irmãos,
nós precisamos ter essas etapas na nossa vida. Crer na ascensão de Jesus, na descida do Espírito Santo e no crescimento nosso por conta disso. Aquele que está crendo apenas que Jesus vai nascer, ele está equivocado na fé dele, vivendo como se Jesus ainda fosse parte de uma história maravilhosa. Pastor, tem problema eu colocar árvore de Natal na minha casa? Não tem problema. Tem problema eu dar presente? Não tem, pode me dar presente à vontade. Faço questão, né? Faço questão, essa coisa assim. Mas eu não posso deixar de falar daquilo que Jesus tem feito na minha vida, porque é um fato histórico. Eu seria muito nécio se eu me esquecesse daquilo que Jesus fez na história humana e não percebesse que eu faço parte da história do reino de Deus. Repete comigo, eu faço parte da história do reino de Deus. Esse é o sentido de Natal. E aí Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 19, diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, palavra profética lá de Gênesis, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. É você segurando a candeia, a lâmpada, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Até o momento de Jesus, eu estou iluminando um mundo tenebroso, um mundo de coisas absolutamente contrárias à vontade de Deus, um mundo onde as pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. E eu preciso clarear o meu entendimento com a presença do Espírito Santo para perceber que Natal é dentro de mim. Natal é algo que tem que ter sido dentro de mim, tem que ter acontecido dentro de mim. Aquele Natal com o menino na manjedoura, aquilo ali é uma forma que Francisco de Assis, em 1270, encontrou para anunciar Jesus na Itália, onde as pessoas não sabiam ler e onde a Igreja Católica não permitia a leitura da Bíblia. Então, como não podia falar para a pessoa, leia a Bíblia, porque as pessoas, além de não saberem a Bíblia não era traduzida. A única coisa que você teria era a Vulgata, que era em latim. Então, o que ele fez? Ele criou um presépio, que é todo errado, mas é um presépio. Hoje você não precisa de presépio, pelo amor de Deus. Ah, mas eu gostando, eu queria colocar um presépio. Põe o presépio, que absurdo. Põe na sua casa, faz o que você fizer por amor, pode fazer. Mas não se esqueça que você tem que ser testemunha de Jesus. Ah, o pastor pode... Eu não estou querendo discutir presépio, entendeu? Por mim, eu acho que isso não tem utilidade nenhuma mais. Teve em 1270, hoje não tem. Você pode ser um encantado com o Natal. E o Natal foi criado para te encantar mesmo, né? As pessoas, aquela musiquinha, tudo muito lindo, as luzes, a chuva. Ainda mais se você tiver dinheiro para ir lá para o sul, né? Ir lá para Gramado, lá é uma coisa maravilhosa, muito Natal de luz, né? Natal de luz. Posso? Vai, passei, se quiser eu vou contigo. Mas o que você não pode fazer é esquecer que Natal tem que ter acontecido em você. Dentro. João capítulo 1, versículo de 1 a 3, a palavra diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Percebe o que significa quando você não consegue entender a luz do Natal, o anúncio precursor do João Batista? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você não consegue entender que Deus tem que brilhar dentro de você, porque por todas as suas palavras, por todos os seus pensamentos, você vai dar testemunho que Deus vive em você, inclusive. Amém? Isso não é modo de falar, é modo de você experimentar o caminho com Jesus.
Nós vivemos tempos de obscuridade, tempos de violência, tempo de degradação, tempo em que as pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Tudo aquilo que Deus construiu, o diabo está tentando desfazer. Que ele não use você. Né? Se você quiser que eu enumere, a gente pode fazer isso. Olha, o que é a Páscoa? A Páscoa cristã é a passagem, né, de uma situação para outra. Hoje o mundo comemora a Páscoa com coelhinho. Então o diabo tirou Jesus daí, Cristo, nossa Páscoa, e botou o coelhinho. O Natal. Natal é relembrar o nascimento do Filho de Deus. Aí o diabo tirou e colocou o Papai Noel gordão. Né? Colocou o Papai Noel gordão. Eu seria muito triste se eu fosse gordo. Aí me traria desconforto. Nós temos coisas no dia a dia que o diabo foi substituindo. Deus colocou em você uma capacidade de raciocinar, de escolher, que aí você perde por causa de quê? Da bebida, do álcool, por causa do cigarro, por causa da droga, do fumo, da cocaína que está disseminada. E aquilo que você não perdura, porque já não é você. Então percebe como que nós vivemos tempos em que a natureza humana vai sendo deturpada, até mesmo com relação à alimentação. Você vai vendo, nós estávamos conversando que há um tempo atrás havia tempo de manga, tempo de morango. Hoje não tem. Não tem. Por quê? Porque as pessoas usam agrotóxicos, um monte de coisa. Você tem moranguinho para toda. Itaperuna não é lugar de moranguinho, mas tem moranguinho lá. E até gigantesco. É quase uma laranja o moranguinho lá de Itaperuna. Quase uma laranja. Né? Que a luz possa resplandecer no seu coração. Que você saia daqui sabendo o Natal é no meu coração. Tem que ser uma experiência com Jesus. Sabe por quê, irmãos? Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas viajam e gostam, sobretudo pastores gostam de fazer caravanas de visita para Jerusalém. Né? Eu tenho uma série de pastores que fazem caravana. É muito bom isso, né? Fazer caravana para visitar Jerusalém, e as pessoas começam a falar: ah, pastor, você tem que ter essa experiência. Olha a pessoa, você tem que ter essa experiência. Olha, eu não acredito num cristão que não tem essa experiência de ver o túmulo de Jesus. Eu cheguei na hora, eu me arrepiei. É emocionante. Você precisa ir? Não preciso. Você precisa? Não preciso. Porque o túmulo de Jesus não era lá. Não. Mas eu fiquei, você pegou um túmulo qualquer lá, eles pegaram e abriram aquela porcaria lá para você achar que é o túmulo de Jesus. E mais, meu amigo pastor, eu quero que se exploda o túmulo de Jesus, porque ele não foi um túmulo horrível, péssimo, que não sustentou, porque o poder do alto iluminou aquele lugar e ele não está lá. Amém? Se você se arrepiou com caveira, com um troço medonho, vai visitar um cemitério, porque o Deus em quem eu creio é um Deus vivo, amém? E não está lá em Israel. Israel hoje, o povo de Deus, somos nós, amém? Ah, mas eu quero, vá, se você quiser, vai viajar, vai lá correr risco de levar bomba. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Jesus, ele é hoje. E um dia, a pessoa olha, tem ali em Del Castilho, se você tiver um dia com adrenalina para correr o perigo, né, para visitar lá a miniatura de Jerusalém, né, nós fomos lá, a Zenilda foi batizada lá, uma coisa maravilhosa, é linda, né? Você vê a miniatura, uma coisa muito linda. A gente podia fazer até um passeio desse, né? Tem que saber o horário, porque se passar por Del Castilho ali, nós vamos para o céu antes da hora. Irmãos, uma coisa linda. Aí tem uma passagem que eu quero atribuir ao olhar de Jesus. Jesus estava olhando para Jerusalém, ele veio do Pai. Ele passou, anunciou
o amor do Pai, pregou, esteve com todos eles. E Jesus olha para Jerusalém e ele fala assim, está em Lucas capítulo 13, versículo 34 e 35, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha o que Jesus estava falando olhando para Jerusalém. Olha o que Jesus pode estar falando olhando para você. Falando assim: Francisco, você que mata a palavra dos profetas no seu coração, você que não lê a Bíblia, você que resiste à minha voz, você que luta contra mim, quantas vezes eu quis estar com você e você não quis, você não desejou isso. Jesus chorou ao ver Jerusalém, porque Deus ama você. Deus não é um Deus que queira a morte do ímpio. Deus não é um Deus que queira que você sofra. No reino de Deus não havia e não há e não haverá sofrimento. Deus ama você. Mateus 16, 27, a palavra diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Irmãos, em Apocalipse 19, João, quando acompanhou Jesus, era o mais novo dos discípulos. Mas quando ele escreve em Pátimos, inspirado por Deus, o Apocalipse, no capítulo 11, 16, ele diz a seguinte, para a gente terminar, a gente faz, ele constrói esse texto que diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Lembra de João, o verbo de Deus? E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem gravado este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Esta é a cena que suplanta toda a paisagem do Natal. É aí que eu estou esperando vir Jesus. Amém? Eu quero orar com você para que o Natal já tenha acontecido no seu coração, para que a experiência que você tenha seja uma experiência de quem quer dar testemunho de Jesus, da verdade do Senhor, sabendo que nós hoje estamos tendo, o privilégio de ouvir essas coisas, o privilégio de ouvir a voz de Deus falando assim: aquele que tem ouvidos, ouça, para que o Senhor possa mudar o seu coração.